A República Romana expandiu-se rapidamente no século I a.C., especialmente sob o comando de Júlio César e de Pompeu Magno, que conquistaram grandes partes da Europa Ocidental, norte da África e Oriente Médio. Uma das principais guerras durante o período foram as Guerras Gálicas, que ocorreram de 58 a 50 a.C. Estas guerras envolveram principalmente combates contra os gauleses, mas também incluíram confrontos contra várias tribos germânicas. César cruzou o rio Reno 2 vezes para enfrentar essas tribos, embora a guerra não tenha sido decisiva. A série de conquistas de César foi interrompida pela iminente Guerra Civil de 49 a 45 a.C. Após as Guerras Gálicas, a Europa continental foi praticamente deixada de lado durante as 2 décadas seguintes, devido às lutas internas pelo poder na República. As tropas que anteriormente guarneciam as terras gaulesas foram retiradas em 31 a.C., para o confronto decisivo entre Otaviano e Marco Antônio, na Batalha de Áxio. Os gauleses aproveitaram a oportunidade para se rebelar. O controle romano só foi restabelecido em 28 a.C. No ano de 27, ocorreram mudanças significativas tanto para a Gália quanto para Roma. A República Romana foi reorganizada no Império Romano, com Otaviano sendo considerado príncipe do Senado, adotando o título de Augusto. Ele buscou consolidar o controle na Gália, dividindo-a em 3 províncias menores e enfatizando a importância estratégica do Vale do Reno. Tropas foram mantidas estacionadas perto do Reno, mas a política de Augusto em relação às terras germânicas permanece incerta. Existem 2 principais teorias. A primeira sugere que Augusto pretendia consolidar o Reno como a fronteira norte do Império. A segunda sugere que a fronteira era mais fluida, com as tropas focadas em manter a ordem dentro do Império, em vez de prevenir incursões germânicas. Independentemente da estratégia, os germânicos agiram com aparente impunidade, exemplificado pela derrota romana no desastre Loliano, em 16 a.C. Este desastre levou à reorganização das legiões na Gália, concluída em 12 a.C. Augusto então procurou subjugar as tribos germânicas e iniciou planos para uma campanha na Germânia, designando seu enteado Druso como governador da Gália. Druso fez campanha contra os germânicos de 11 a 9 a.C., obtendo grandes vitórias, apesar de enfrentar grandes desafios. Quando parecia que ele conquistaria todas as tribos alemãs, o inesperado aconteceu. Ele morreu prematuramente devido a um acidente a cavalo em 9 a.C. Isso interrompeu a expansão. Seu irmão mais velho, Tibério, apesar de estar muito magoado pela morte de seu querido irmão, assumiu o comando da Germânia em 8 a.C., continuando os esforços de controle e pacificação. Tibério continuou a campanha de seu irmão Druso contra os sicambros, expandindo o domínio romano de fato, embora não oficialmente. No entanto, ele foi enviado para outras províncias e escolheu o exílio voluntário em 6 a.C. Ele foi sucedido por Lúcio Domício, ex-cônsul em 16 a.C., que conseguiu subjugar várias revoltas locais, e foi o primeiro general romano a cruzar o rio Elba. À medida que o século I d.C. se aproximava, os romanos sentiam-se falsamente seguros em relação às terras germânicas, tranquilizados pelo comércio próspero e pela paz relativa. No início de 6 d.C., Caio Cêncio Saturnino e Marco Emílio Lépido lideraram um exército de 13 legiões, totalizando cerca de 100.000 homens, contra Marobodo, rei dos Marcomanos, uma tribo dos Suevos. Entretanto, Tibério foi forçado a desviar sua atenção para a grande revolta da Ilíria, que eclodiu na província balcânica da Ilíria, liderada por Bato, o Daesitiado, e Bato, o Breuciano, juntamente com Pines da Panonia e membros dos Marcomanos. A revolta durou quase 4 anos. Tibério interrompeu sua campanha contra Marobodo e reconheceu como rei, para então poder enviar suas 8 legiões para esmagar a rebelião nos Balcãs. Após retornar a Roma, Armínio tornou-se um conselheiro de confiança de Varo. Secretamente, ele forjou uma aliança entre várias tribos germânicas tradicionalmente inimigas, incluindo os queruscos, marsos, catos e brúcteros. Aproveitando a indignação coletiva contra Varo, Armínio conseguiu unir esses grupos desorganizados, que odiavam tacitamente o domínio romano, mantendo a aliança até o momento oportuno para atacar. Após a transferência de 8 das 11 legiões presentes na Germânia para os Balcãs, apenas 3 legiões permaneceram para enfrentar as tribos germânicas, criando uma oportunidade ideal para Armínio atacar Varo. Enquanto Varo estava a caminho de seu acampamento de verão, a oeste do rio Vezer, para o quartel-general de inverno perto do Reno, ele recebeu relatos de uma rebelião local. Esses relatos, criados por Armínio, enganaram Varo. Edward Shepherd Creagh descreve que Varo foi induzido a acreditar que a situação exigia sua pronta presença,
sem perceber que era parte de uma insurreição nacional coordenada. Varo ainda considerava Armínio como um servo leal, ignorando a ameaça iminente. O desastre de Teutoburgo deve seu nome a Públio Quintílio Varo, o desafortunado comandante romano. Varo era considerado um líder promissor. O imperador Augusto nomeou o questor em 22 a.C., ainda jovem, embora o cargo normalmente exigisse que alguém tivesse pelo menos 30 anos. Em 15 a.C., ele comandou a 19ª Legião e foi eleito cônsul júnior. Foi nomeado governador da África em 8 a.C. e da Síria em 7 a.C., uma posição de grande prestígio devido às complexas lutas políticas no Oriente. Como governador da Síria, Varo enfrentou a crise de sucessão após a morte de Herodes, o Grande. Joséfo, escrevendo décadas depois, dá uma visão positiva de Varo, enquanto Veleio Patérculo sugere que ele foi corrupto. Após seu mandato, Varo casou-se com a sobrinha neta do imperador, assegurando um lugar no círculo íntimo de Augusto. Varo permaneceu em Roma até ser nomeado para o comando na Germânia em 7 d.C. O historiador McNally argumenta que Varo foi designado para a Germânia não por suas habilidades militares, mas por sua perspicácia política, necessária para lidar com o partidarismo entre as tribos germânicas. Conhecido por sua crueldade e crucificação de insurgentes, Varo era temido pelos inimigos de Roma, mas altamente respeitado pelo Senado romano. A tragédia ocorreu quando Varo, a caminho de seu acampamento de verão a oeste do rio Vezer para o quartel-general de inverno perto do Reno, recebeu relatos falsos de uma rebelião local, fabricados por Armínio. Varo foi levado a acreditar que a situação exigia sua presença imediata, sem perceber que era parte de um levante nacional coordenado. Varo ainda via Armínio como um vassalo leal, ignorando a ameaça iminente. No Reno, Varo comandava 3 legiões, que anteriormente estavam sob o comando do general Caio Cêncio Saturnino, enviado de volta a Roma após receber a ornamenta triunfalia. As outras 2 legiões, estacionadas em Castrum Moguntiacum, eram lideradas pelo sobrinho de Varo, Lúcio Nonias Prenas, e possivelmente por Lúcio Arrúncio. Inicialmente, Varo tinha sob seu comando 5 legiões, além das tropas auxiliares na Germânia. Cada legião, com força total, tinha cerca de 4.800 homens, apoiados por 120 cavaleiros leves para reconhecimento. Combinadas com engenheiros e oficiais, uma legião somava cerca de 5.000 combatentes, além de 1.200 servos não combatentes. Portanto, o comando inicial de Varo de aproximadamente 25.000 homens, excluindo auxiliares, representava cerca de 20% do exército romano de linha de frente. No entanto, o número de homens sob seu comando na Batalha da Floresta de Teutoburgo é incerto, com estimativas variando entre 20.000 e 30.000. Na batalha, Varo tinha apenas 3 de suas 5 legiões iniciais, totalizando cerca de 15.000 homens, apoiados por 9 unidades auxiliares, somando aproximadamente 4.500 homens. O desgaste do inverno devido a baixas, doenças e outras causas provavelmente reduziu a força das legiões. O historiador romano Cássio Dio sugeriu que muitos civis acompanhavam o exército, mas o historiador McNally considera isso improvável. As recentes reformas impediam que legionários fossem casados, o que significava que famílias não acompanhavam mais o exército. McNally estima que havia apenas algumas centenas de civis, principalmente comerciantes que seguiam o exército para vender seus produtos durante a longa campanha. Assumindo um desgaste de 10% durante o inverno e uma força auxiliar de cerca de 4.000 homens após perdas, McNally chega a um total de 17.000 combatentes, apoiados por cerca de 3.800 servos não combatentes. Combinado com os civis, o exército de Varo teria cerca de 21.000 pessoas no início da campanha. Contudo, esse número provavelmente era menor na época da Batalha da Floresta de Teutoburgo, devido ao desgaste adicional e à necessidade de destacar guarnições ao longo do caminho. O exército romano era altamente profissional e equipado pelo Estado, com armas e armaduras padronizadas, incluindo um gládio, um escudo grande, um pilum, um capacete, uma cota de malha e algumas armaduras segmentadas. As unidades auxiliares, por outro lado, não eram equipadas pelos romanos, e utilizavam o equipamento e estilos de luta de suas terras natais, colocando-as em um nível semelhante às tropas germânicas. A coalizão germânica foi liderada por Armínio, da tribo Queruscus. Armínio estava em uma posição vantajosa para entender as táticas e estratégias romanas. Nascido na Germânia, ele foi feito refém pelos romanos após Druso derrotar sua tribo em 8 a.C., quando Armínio tinha cerca de 10 anos. Recebeu uma educação aristocrática em Roma, sendo filho de um nobre. Ao atingir a maioridade, ingressou na cavalaria romana e foi nomeado comandante dos auxiliares romanos.
Por volta de 4 depois de Cristo, ele servia na Panonia e, logo depois, retornou à Germânia ainda nominalmente leal a Roma. O historiador McNally sugere que 2 eventos importantes moldaram a visão de Armínio sobre os romanos. Uma emboscada em 11 a.C. liderada pelos queruscos contra Druso, e a vitória de Druso sobre os queruscos em 8 a.C. Na emboscada do ano 11, os queruscos encurralaram o exército de Druso em terreno desfavorável, e os romanos escaparam com grande dificuldade. A vitória de Druso no ano 8 foi um evento marcante para Armínio, que foi feito refém como consequência. McNally argumenta que Armínio aprendeu uma lição crucial. Os romanos poderiam ser derrotados, mas apenas em situações em que sua flexibilidade tática e disciplina não pudessem ser efetivamente aplicadas. Estimar o tamanho das forças de Armínio é complicado, já que não há registros escritos dos povos germânicos que sobreviveram até os dias de hoje. As estimativas variam consideravelmente com base nas diferentes premissas adotadas pelos historiadores. Adrian Murdoch, por exemplo, sugere que o exército de Armínio poderia ter chegado a 25 mil combatentes. Por outro lado, Peter Wells argumenta que o número total poderia variar entre 17 mil e 100 mil, mas considera que cerca de 18 mil germânicos estiveram presentes na fase decisiva da batalha contra os romanos. McNally critica o número de Wells, achando sua estimativa máxima de 100 mil muito elevada. Hans Delbrück, por sua vez, propõe que cada tribo participante tinha entre 6 mil e 8 mil guerreiros, totalizando de 20 mil a 30 mil combatentes. Delbrück destaca que esses soldados germânicos não eram simples agricultores, mas guerreiros experientes, embora não fossem tão bem equipados quanto os romanos. A maioria não possuía armaduras, utilizando apenas um escudo básico e uma lança ou machado. O equipamento variava conforme a riqueza e o status social do combatente. Aqueles em posições de comando ou membros da guarda pessoal de um chefe carregavam lanças pesadas e vários dardos, além de outras armas secundárias, e usavam escudos de alta qualidade. Ainda assim, armaduras eram raras e geralmente obtidas como espólio de guerra ou pelo serviço como auxiliares romanos. Na antiguidade, as campanhas militares eram influenciadas pelas estações e pelo clima. Geralmente, as campanhas começavam em março e terminavam em outubro, quando os exércitos retornavam aos acampamentos de inverno. Durante o inverno de 8 a 9 d.C., Varo planejou uma campanha simples para o ano seguinte. Ele queria cruzar o Reno e marchar para o território dos queruscos enquanto reabasteciam as guarnições ao longo do caminho, e, em seguida, montariam um acampamento de verão em terras supostamente pacificadas dos queruscos, onde fariam suas missões durante a estação quente. Contudo, Varo desconhecia que já havia sido traído. Armínio queria atrair os romanos, e por isso deu a ideia de estabelecer um acampamento de verão nas terras dos queruscos. Em sua terra natal, a tribo dos queruscos poderia observar atentamente os romanos durante o verão, enquanto as legiões teriam que percorrer uma longa distância de volta ao quartel-general de inverno. Durante essa longa marcha de retorno, os romanos poderiam ser emboscados em um terreno favorável a Armínio. Não se sabe ao certo quando Armínio decidiu se voltar contra Roma. Pode ter ocorrido durante seu tempo como refém ou mais tarde, durante seu serviço na Germânia sob o comando de Varo. No entanto, sua decisão estava clara no início de 9 d.C., quando começou a enganar Varo e a recrutar chefes germânicos para sua causa. É improvável que Armínio acreditasse que poderia obter uma vitória total sobre os romanos. Por isso teve que construir uma coalizão de tribos para o que poderia ser uma guerra prolongada. Os romanos deixaram os acampamentos de inverno em março e seguiram o plano do governador. Desafios logísticos atormentavam o exército, e a segurança era insuficiente. Fontes históricas sugerem que Varo realizou poucas ações militares naquele verão, se é que tenha feito, concentrando-se em manter seu tribunal e lidar com as tribos germânicas em termos políticos e jurídicos. Contudo, o historiador McNally considera esses relatos pouco confiáveis, observando que o único cronista contemporâneo a descrever o verão foi Marco Velleio Patérculo, que tinha motivos para não gostar de Varo. Outros relatos, por sua vez, baseavam-se na obra de Patérculo, carregando assim seu preconceito. De qualquer forma, o verão foi provavelmente típico para as tropas, que passaram o tempo em treinamentos e projetos de engenharia civil, como a melhoria de estradas e fortificações locais. O verão revelou-se crucial para Armínio. Junto com seus auxiliares, ele estava anexado ao principal exército romano. Ele aguardava o momento certo no início do verão, mas o tempo estava se esgotando e ainda precisava organizar uma emboscada. Em julho, ele ordenou que alguns de seus aliados começassem a atacar os romanos. Então, aconselhou o governador a destacar um contingente de tropas para acabar com os ataques. Varo concordou, dividindo suas forças.
Armínio garantiu que seus próprios auxiliares queruscos se aproximassem dos grupos de trabalho romanos de forma amigável, para depois traí-los. O historiador McNally critica Varo por não aumentar a segurança e nem perceber que um plano maior estava em curso. Os planos de Armínio quase foram frustrados quando seu sogro, Segestes, informou o governador sobre a traição. No entanto, Varo não acreditou, possivelmente porque Segestes desaprovava o casamento de sua filha com Armínio, e podia guardar rancor do genro. Esse foi o grande erro de Varo, ao não perceber que Armínio estava levando suas tropas para um território totalmente estranho para o estilo de luta das legiões. Com o final do verão se aproximando, a escalada da agitação tornou-se a principal preocupação. Outros conselheiros de Varo avisaram que não haveria tempo suficiente para reprimir a agitação e voltar ao acampamento de inverno. Isso teria frustrado os planos de Armínio, pois os romanos partiriam antes que as tropas germânicas pudessem ser mobilizadas e recuariam pelo caminho bem guardado por onde haviam entrado. Em uma jogada desesperada, Armínio sugeriu que, em vez de refazer o caminho, poderiam alcançar ambos os objetivos iniciando uma campanha contra os Angrivari. Passando pelo território deles, o caminho de volta seria mais curto e os romanos conseguiriam reprimir a revolta. Varo mais uma vez escutou seu protegido e optou por seguir o plano de Armínio. Na manhã de 7 de setembro de 9 d.C., o exército romano se reuniu para partir. Essa reunião coincidiu com o terceiro dia de pagamento do ano, resultando na distribuição de uma grande quantidade de moedas entre os soldados. Cerca de 2000 anos depois, a alta densidade de moedas encontradas no local serviria como marcador arqueológico da batalha. O moral das tropas foi elevado pela notícia de que o alto comando autorizou saques durante a campanha contra os Angrivari, já que o exército estaria operando além das linhas de abastecimento. Naquela noite, Armínio informou a Varo que faria uma pausa para finalizar a reunião dos auxiliares queruscos e que retornaria ao exército principal em 2 ou 3 dias. Esta seria a última reunião entre eles. Armínio deixou um pequeno grupo de queruscos para trás, supostamente para atuar como guias, mas na verdade para servir como espiões. A ausência de Armínio reduziu o tamanho do exército romano em 1/4, e comprometeu significativamente suas capacidades de reconhecimento. Ele então cavalgou rapidamente para o norte com a intenção de reunir as tropas dos Angrivari e Brúcteros. Na manhã de 8 de setembro, o exército romano continuou a se deslocar pela densa floresta, o que retardou seu avanço e dispersou suas tropas. Armínio precisava apenas garantir que os romanos se dirigissem a Calcriese, onde os Angrivari estavam emboscados. Para isso, seus aliados brúcteros atacaram o exército romano ao longo de sua extensão no final da manhã. A linha de marcha agora se estendia perigosamente entre 15 e 20 quilômetros. Nesse estado, os romanos foram atacados por guerreiros germânicos armados com espadas, lanças grandes e lanças curtas. Os atacantes cercaram o exército romano e lançaram dardos sobre eles. Essa breve escaramuça tinha o objetivo de cansar as tropas romanas e causar o máximo de dano aos seus suprimentos. Os brúcteros logo se retiraram, provavelmente levando consigo os espiões queruscos infiltrados no exército romano. A sorte dos romanos piorou ainda mais quando uma chuva começou. Incapaz de avançar, Varo ordenou que o exército montasse acampamento. Um acampamento robusto foi erguido, e Varo convocou um conselho de guerra. Os relatórios de vítimas indicaram apenas perdas leves, mas os trens de bagagem e a cavalaria de reconhecimento mostraram-se particularmente vulneráveis. Os romanos tentaram uma marcha noturna para escapar, mas acabaram marchando para outra armadilha preparada por Armínio, no sopé da colina Calcriese. Lá, uma faixa estreita de terra permitia que os romanos marchassem, mas havia uma lacuna de apenas cerca de 100 metros entre a floresta e o pântano. A estrada estava bloqueada por uma trincheira, e um muro de terra havia sido construído ao longo da beira da estrada, permitindo que a aliança germânica atacasse os romanos com cobertura. Os romanos fizeram uma tentativa desesperada de atacar a muralha, mas falharam. O oficial de mais alta patente próximo a Varo, Numunil Vala, abandonou as tropas e tentou escapar com a cavalaria. Sua retirada foi em vão, pois ele foi alcançado pela cavalaria germânica e morto pouco depois, segundo Veleio Patérculo. Os guerreiros germânicos então invadiram o campo e massacraram as forças romanas desorganizadas. Varo cometeu suicídio ao ver seu fracasso. As baixas romanas foram estimadas entre 15.000 e 20.000 mortos, com muitos oficiais tirando a própria vida ao cair sobre suas espadas, conforme o costume. Tácito escreveu que muitos oficiais foram sacrificados pelas forças germânicas em cerimônias religiosas, tendo seus corpos cozidos em panelas e seus ossos usados em rituais. Outros foram resgatados, e alguns soldados comuns foram escravizados.
Todos os relatos romanos enfatizam a totalidade da derrota, e as descobertas em Calcriese de 6.000 peças de equipamento romano, mas apenas um item germânico, sugerem poucas perdas germânicas. No entanto, os vencedores provavelmente removeram os corpos de seus caídos e enterraram o equipamento de batalha junto com eles, contribuindo para a falta de relíquias germânicas. Além disso, muitos soldados germânicos usavam armaduras romanas, e foram contabilizados como romanos nas escavações arqueológicas. Os povos germânicos também usavam mais material orgânico perecível, como couro, e menos metal do que os legionários romanos. A vitória foi seguida por uma limpeza completa de todos os fortes, guarnições e cidades romanas a leste do Reno. As duas legiões romanas restantes na Germânia, comandadas pelo sobrinho de Varo, Lúcio Nonias Prenas, tentaram controlar o Reno. Um forte, Aliso, provavelmente localizado na atual Alterensee, resistiu à aliança germânica por muitas semanas, talvez até alguns meses. Quando a situação se tornou insustentável, a guarnição comandada por Lúcio Caedício, acompanhada pelos sobreviventes da floresta de Teutóburgo, rompeu o cerco e alcançou o Reno. Eles resistiram tempo suficiente para que Nonias Prenas organizasse a defesa romana no Reno com 2 legiões, e Tibério chegasse com um novo exército, impedindo que Armínio cruzasse o Reno e invadisse a Gália. Ao saber da derrota, o imperador Augusto, segundo o historiador romano Suetônio, em Os 12 Césares, ficou tão abalado que batia a cabeça nas paredes de seu palácio, gritando repetidamente: Quintili vari, legiones rede. Quintilio varo, devolva minhas legiões. Os números das legiões 17, 18 e 19 nunca mais foram utilizados pelos romanos, contrastando com outras legiões que foram restabelecidas após sofrerem derrotas. A batalha encerrou abruptamente o período de expansão triunfante que se seguiu ao fim das guerras civis 40 anos antes. O enteado de Augusto, Tibério, assumiu o controle e se preparou para a continuação da guerra. As legiões segundo Augusta, 20 Valeria Victrix e 13 Gemina foram enviadas ao Reno para substituir as legiões perdidas. Armínio enviou a cabeça decepada de Varo a Marobodo, rei dos Marcomanos, oferecendo uma aliança contra Roma. Marobodo recusou, enviando a cabeça a Roma para ser enterrada, e manteve-se neutro durante a guerra que se seguiu. Depois disso, eclodiu uma breve e inconclusiva guerra entre os dois líderes germânicos. Embora o impacto do massacre tenha sido enorme, os romanos começaram imediatamente um processo lento e sistemático de preparação para a reconquista do território. Em 14 d.C., logo após a morte de Augusto e a ascensão de seu herdeiro e enteado, Tibério, um ataque massivo foi conduzido pelo sobrinho do novo imperador, Germânico, filho de Druso. A campanha de Germânico foi empreendida para vingar o massacre de Teutoburgo e mostrar que os romanos não sentiram a perda. Armínio, que Roma considerava uma séria ameaça à estabilidade, foi finalmente derrotado. Após a quebra de sua coalizão germânica e a vingança pela honra romana, o enorme custo e risco de manter o exército romano além do Reno não justificavam os benefícios potenciais. Tácito, com certa amargura, afirma que Tibério decidiu chamar Germânico de volta por ciúmes da glória que ele havia adquirido, e que uma campanha adicional no verão seguinte teria concluído a guerra e facilitado a ocupação romana dos territórios entre o Reno e o Elba. Desde a redescoberta das fontes romanas no século XV, a Batalha da Floresta de Teutoburgo tem sido vista como um evento crucial que resultou no fim da expansão romana no norte da Europa. Essa teoria predominou no século XIX e tornou-se parte integrante da mitologia do nacionalismo alemão. Entretanto, estudos recentes questionam essa interpretação, apresentando razões pelas quais o Reno era uma fronteira prática para o Império Romano e mais adequada do que qualquer outro rio na Germânia. Do ponto de vista logístico, os exércitos no Reno podiam ser abastecidos pelo Mediterrâneo através do Ródano, Saône e Mosel, com um breve trecho de transporte. Já os exércitos no Elba precisariam ser abastecidos por extensas rotas terrestres ou por navios que enfrentariam os perigos do Atlântico. Economicamente, o Reno sustentava cidades e aldeias consideráveis na época da conquista gaulesa, enquanto o norte da Germânia era menos desenvolvido, com poucas aldeias e excedentes alimentares escassos, oferecendo uma capacidade tributária muito menor. Portanto, o Reno era mais acessível a partir de Roma e mais adequado para sustentar guarnições significativas do que as regiões mais distantes. Havia também razões práticas para a retirada dos limites expansionistas de Augusto nesta região. Os romanos buscavam conquistar áreas autossuficientes que pudessem fornecer uma base tributária, algo que a maior parte da Germânia Magna não possuía em comparação com alguns assentamentos celtas gauleses, já integrados na rede comercial romana, como no sul da Gália. Em termos de custo-benefício, o prestígio de conquistar mais território não compensava a falta de benefícios financeiros. O mito da floresta de Teutóburgo é relevante nas interpretações germânicas do século XIX sobre a interrupção da expansão romana,
Mas, na realidade, as campanhas punitivas romanas na Germânia continuaram. Essas campanhas visavam menos a conquista e mais a forçar a aliança germânica em uma estrutura política compatível com os esforços diplomáticos romanos. Uma incursão notável foi liderada pelo imperador romano Maximino Trácio, resultando em uma vitória romana na Batalha da Colina Archorne em 235 d.C., no moderno estado alemão da Baixa Saxonia. Após as guerras marcomanas, os romanos ocuparam as províncias de Marcomânia e Sarmácia, correspondendo à moderna República Tcheca, Eslováquia, Baviera, Áustria e Hungria ao norte do Danúbio. No entanto, os planos de anexação desses territórios foram abandonados, devido aos altos custos para o tesouro imperial. Após a morte de Armínio, assassinado em 21 d.C., por oponentes dentro de sua própria tribo, Roma tentou controlar indiretamente a Germânia além do Limes, nomeando reis clientes. Itálico, sobrinho de Armínio, foi nomeado rei dos Queruscos. Vangio e Cido tornaram-se príncipes vassalos dos poderosos suevos, e o rei cliente Vânios foi escolhido como governante dos marcomanos. Essa derrota mostrou aos romanos que o esforço para conquistar a Germânia não valeria a pena. Eles viram que era melhor manter chefes clientes e reféns, mantendo comércio com estes povos. Apesar de muitos afirmarem que Teutóburgo foi a maior derrota romana, qualquer um consegue ver que não passou nem perto. Roma teve outras derrotas muito mais brutais e decisivas, como foi o caso de Canas e Araúzio. E você, o que achou desta batalha? Acha que ela foi mesmo a maior derrota de Roma? Deixem nos comentários. Cláudio Germânico César, 15 a.C. a 19 d.C. Em 16 d.C., o comandante romano germânico enfrentou traições e desafios inimagináveis em sua busca implacável pela vingança contra a derrota romana na floresta de Teutoburgo. Neste épico relato, exploramos sua incansável luta contra os ferozes germânicos e a trajetória sombria que levou a uma morte envolta em mistério. Acompanhamos as audaciosas incursões de Germânico na Germânia, suas vitórias avassaladoras sobre tribos locais, a ressurreição das águias perdidas e a genialidade estratégica que lhe permitiu derrotar o astuto Armínio. Contudo, mesmo com sua habilidade militar inquestionável, a inveja e as intrigas palacianas em Roma, especialmente com o imperador Tibério, lançaram sombra sobre sua trajetória. O vídeo revela também o impacto devastador da morte de Germânico, a fervorosa lealdade de seus soldados e as sombrias suspeitas de envenenamento, acompanhadas de uma reação popular que ecoou pelos corredores do poder. Paralelamente, testemunhamos o trágico fim de Armínio, seu imortal rival, e a luta sangrenta pela supremacia na selvagem Germânia. Prepare-se para uma jornada inesquecível de poder, traição e ambição, ambientada em um dos períodos mais tensos e turbulentos da grandiosa história de Roma. Após a morte de Júlio César, o que parecia uma simples conspiração se transformou em um cataclismo para Roma. Seus assassinos, cegos pelo orgulho, mal sabiam que estavam prestes a abrir as portas de uma nova e feroz guerra civil. Marco Antônio, com a fúria da vingança em seu peito, se uniu às legiões de César para restaurar o equilíbrio. O Senado, em sua cegueira política, tentou colocar Otaviano, o jovem herdeiro de César, como uma mera marionete. Mas Otaviano, com sua astúcia incomum para sua juventude, se rebelou contra essa tentativa de manipulação. Fugiu das garras do Senado e, ao lado de Antônio Lépido, formou o imbatível Segundo Triunvirato, uma aliança forjada nas chamas da vingança. A partir daí, o destino de Roma seria selado em uma série de perseguições implacáveis e assassinatos, culminando na morte pública de Cícero, cuja cabeça, cortada e exibida, serviu como um aviso de que a era dos políticos republicanos estava definitivamente acabada. A luta entre Otaviano e Antônio culminou na dramática Batalha Naval de Áxio, em 31 a.C., onde Antônio, derrotado de forma humilhante, fugiu para o Egito, levando consigo Cleópatra, e juntos selaram seu destino com um suicídio trágico. Com a queda de seus rivais, Otaviano emergiu como novo mestre de Roma. Ele assumiu o controle absoluto do império, comandando um exército de 60 legiões, que mais tarde ele reorganizaria em 28 unidades permanentes. O Senado, enfraquecido e desorientado, viu-se incapaz de desafiar sua autoridade. Otaviano, então agraciado com o título de Augusto, transformou-se na figura central do poder imperial, embora sua imagem fosse suavizada pela fachada de um princeps senatus, uma posição que disfarçava sua tirania com uma aura de autoridade simbólica. O Principado, o sistema que ele fundou, marcou o nascimento do Império Romano, onde o poder real estava concentrado em suas mãos, embora o Senado continuasse a existir, sem ver que seu poder havia diminuído. Augusto, ao contrário de César, não era um comandante militar de renome.
No entanto, ele era um mestre da política e da manipulação, e soubera reconhecer suas limitações, delegando responsabilidades para aqueles em quem confiava, principalmente Agripa, que foi um dos maiores generais da história de Roma. Sua estratégia, longe da proximidade popular de César, era baseada na disciplina implacável e, quando necessário, aplicava punições terríveis. No entanto, ele também sabia como garantir a fidelidade de suas legiões, pagando-as generosamente e recompensando os veteranos com terras e benefícios ao se aposentarem. Criou o erário militar, um tesouro pessoal para assegurar a estabilidade financeira de suas tropas, sem nunca depender das falhas do Senado. Roma, sob seu comando, se expandiu de maneira avassaladora, e as vitórias militares, embora muitas vezes atribuídas aos generais, sempre refletiam o poder de Augusto. Sua grande habilidade não estava apenas nas vitórias externas, mas em consolidar seu poder interno e garantir que nenhum outro general brilhasse mais do que ele. Em 29 a.C., quando Marco Licínio Crasso teve uma vitória significativa, a tradicional honra dos Polia Opima foi entregue a Augusto, a quem, embora não tenha participado diretamente da batalha, garantiu para si toda a glória da conquista. E assim, com o tempo, Roma não só se estabilizou, mas se fortaleceu sob o comando de um homem que soubera manipular as correntes políticas e militares de seu tempo, transformando a república em um império. O nome de Augusto, que havia começado como de um simples herdeiro, tornou-se sinônimo de poder absoluto, e Roma jamais seria a mesma. Assim, Roma começou a se acostumar com um novo tipo de governo, uma transformação profunda que moldaria o destino do império. Augusto, com sua astúcia e determinação inabaláveis, assegurou que a fachada da república ainda existisse, mas o verdadeiro poder estava agora imortalmente em suas mãos. Ele não era mais um ditador. Ele se tornará o princeps, o primeiro entre os senadores, a figura central de um império em que, sob a superfície, já pulsava a batida de uma monarquia disfarçada. Com exceção da África, Augusto detinha o controle direto sobre todas as províncias que tinham legiões a serviço, e estas eram governadas por seus legados, que possuíam o imperium, o poder supremo. Em quase todos os casos, eram esses legados imperiais que comandavam as legiões, exceto uma. Ao longo dos anos, Augusto foi tomando para si o controle absoluto das maiores campanhas militares, confiando apenas aos membros de sua família o comando das batalhas mais decisivas e gloriosas. Desde os primeiros momentos de sua ascensão, Otaviano contou com o apoio incondicional de Marco Vipsânio Agripa, seu fiel amigo e aliado, confiando-lhe a liderança de suas forças armadas. Agripa desempenhou um papel fundamental em algumas das batalhas mais épicas de Roma, a derrota de Sexto Pompeu na Batalha de Nauloco, em 31 a.C., e, mais tarde, a devastadora derrota de Antônio na histórica Batalha de Áxio, no mesmo ano. De origem relativamente obscura, Agripa jamais buscou os holofotes. Sua lealdade a Otaviano era inquebrantável, e ele se uniu à família imperial ao casar-se com Júlia, a filha de Augusto. Mesmo sem a glória que os maiores comandantes romanos conquistaram, Agripa era um estrategista formidável, com vitórias em campanhas que se estendiam da Hispânia à Gália, da Germânia aos Balcãs, do Oriente à África. No entanto, apesar de suas vitórias, seus feitos eram invariavelmente atribuídos a Otaviano, que, como um verdadeiro mestre do jogo político, sabia manter para si a maior parte da glória. À medida que os filhos adotivos de Augusto amadureciam, muitos deles começaram a assumir responsabilidades militares de grande porte, ainda na juventude. Entre os mais destacados estava Tibério, filho de Lívia, a esposa de Augusto, e Druso, seu irmão, que tomaram a dianteira em campanhas fundamentais para o império. Druso, com sua linhagem nobre e sua reputação como herói, era um exemplo típico de valentia e ambição. Seu desejo de conquistar os Polia Opima, o troféu de guerra concedido ao conquistador de um inimigo em combate singular, tornou uma figura admirada por suas tropas e pelo povo romano. Sua morte prematura, em 9 a.C., causada por um acidente durante uma campanha na Germânia, foi um golpe devastador para a família imperial e para Roma. Tibério, por sua vez, não possuía o mesmo carisma de Druso, mas sua disciplina era lendária. Ele era implacável em sua busca pela perfeição militar, imerso em uma rigidez que lembrava o aço. Suetônio nos narra como Tibério se dedicava pessoalmente à inspeção de suas tropas, garantindo que nada fosse transportado além do necessário e que a disciplina fosse absoluta. Ele recusava os luxos de sua posição, dormindo muitas vezes ao ar livre, em completa austeridade. Apesar de sua severidade, Tibério conquistou o respeito de seus soldados, que o viam como um comandante implacável, mas justo. Quando assumiu o comando das fronteiras germânicas, em 4 d.C., foi recebido com uma exaltação digna dos maiores conquistadores da história,
como se Roma tivesse finalmente encontrado o líder de que tanto precisava. Em 14 d.C., quando a situação nas fronteiras do Reno se tornava mais crítica, Tibério se viu diante de um teste que definiria seu destino. Durante este período, Augusto, em uma decisão que muitos consideraram tardia, finalmente reconheceu Tibério como seu sucessor. No entanto, houve rumores de que a mão de Lívia, esposa de Augusto, estava por trás das mortes de alguns dos pretendentes ao trono, para assegurar a ascensão de Tibério. A realidade por trás dessas acusações permanece envolta em mistério, mas uma coisa é certa: a família imperial de Augusto parecia estar marcada pela tragédia e pela morte precoce de muitos de seus membros. No fim, Augusto adotou Tibério e compartilhou com ele o comando do império até seus últimos dias. Germânico, o filho de Druso e sobrinho de Tibério, foi um nome que ascendeu como uma estrela no horizonte romano. Ele cresceu rapidamente para se tornar uma figura central nas campanhas na Germânia, carregando o peso de um legado militar imenso. Filho de Antônia, filha de Marco Antônio e irmã de Augusto, Germânico possuía não só um nome, mas uma herança de glórias que o destinavam ao sucesso. Suas campanhas nas terras germânicas, quando Roma tentava proteger suas fronteiras e assegurar a paz com as tribos locais, marcaram-no como um herói, imortalizando o nome de seu pai e elevando a grandeza que seu nome sugeria. O Reno, a fronteira natural entre os territórios gauleses e germânicos, foi palco dessas batalhas que, embora silenciosas nos livros da história, ecoavam o rugido das legiões romanas em sua busca incessante pela supremacia. Neste vasto império em construção, onde cada vitória trazia consigo o peso do sangue e da ambição, o nome de Augusto se tornaria sinônimo de poder absoluto, e Roma se erguia como um colosso eterno. Embora César tenha pintado as tribos germânicas como hordas primitivas e selvagens, a verdade por trás desses povos era muito mais complexa e cheia de mistérios. As fronteiras culturais entre germânicos e gauleses nunca foram claras, e a arqueologia moderna ainda busca desvelar as sutis distinções entre eles. Porém, as fontes literárias nos revelam que as tribos germânicas se viam como entidades independentes, e em sua maioria, não compartilhavam um senso de unidade entre si. Frequentemente, esses guerreiros audaciosos migravam para a Gália, buscando terras férteis e refúgios seguros, longe dos conflitos e das tensões internas que ameaçavam suas comunidades. César, em seu desejo de justificar suas conquistas, descreveu as tribos germânicas como volúveis e enredadas em disputas internas. Porém, essa versão está longe de ser isenta de exageros. Ele provavelmente distorceu a realidade, apresentando os germânicos como pastores quase nômades, baseando-se em estereótipos da época que associavam as culturas não agrícolas a uma barbárie primitiva e descontrolada. A verdade, no entanto, é que a arqueologia revelou que as tribos germânicas já haviam estabelecido assentamentos sólidos, com uma organização muito mais refinada do que César sugeriu. Ele também retratou a Gália como um território instável, onde as tribos guerreiras gaulesas estavam constantemente em guerra entre si, o que tornava a região vulnerável a invasões germânicas. Quando César finalmente subjugou a Gália, acreditava-se que a resistência germânica fosse algo do passado. Mas essa ilusão logo se desfez. A tentativa de transformar a Gália em uma província romana não foi uma tarefa simples, e a resistência germânica, embora abalada, nunca desapareceu completamente. Nos anos seguintes, Roma continuou a enfrentar desafios, e a década de 20 a.C. foi marcada por campanhas implacáveis, sob a liderança de Agripa, que expandiu o domínio romano sobre as fronteiras germânicas. Porém, em 16 a.C., os germânicos desferiram um golpe devastador. Um exército romano foi emboscado e sofreu uma derrota catastrófica. Isso foi seguido por ataques às linhas comerciais romanas, exacerbando ainda mais as tensões entre os povos. Roma não se acovardou, mas intensificou suas campanhas punitivas, e grandes comandantes como Druso e Tibério tornaram-se os símbolos da luta contra a resistência germânica. Tibério, em particular, foi chamado para resolver a crescente rebelião nas fronteiras do Reno. Mas, quando a tragédia aconteceu, e a traição de Armínio, o príncipe querusco, resultou na destruição de 3 legiões romanas, a humilhação foi esmagadora. O desastre da floresta de Teutoburgo foi um golpe brutal para Roma, e o impacto psicológico foi devastador. Augusto, o imperador que havia transformado Roma, mostrou-se visivelmente abalado pela perda. O próprio comandante Varo, derrotado e incapaz de suportar a vergonha, se suicidou durante a batalha, e as legiões perdidas nunca mais foram mencionadas nos relatos romanos, como se nunca tivessem existido. O desastre, embora devastador, não marcou o fim da resistência romana. Tibério, sem hesitar, reorganizou as forças e reforçou a presença romana nas províncias germânicas. Com o apoio de Germânico,
a reputação de Roma foi restaurada, e a confiança perdida foi recuperada. Germânico, com seu carisma e habilidade estratégica, não apenas derrotou as tribos germânicas, mas também reconquistou o orgulho romano. Ele se tornou uma lenda viva, um comandante admirado por suas virtudes de liderança, força física e um estilo calmo e cortês, que inspirava seus soldados. Germânico, seguindo os passos de seu pai, manteve a tradição de levar sua esposa, Agripina, e seus filhos para a província, reforçando o poder da aliança familiar no seio da dinastia imperial. Agripina, uma matrona romana exemplar, era o modelo de virtude promovido pela propaganda de Augusto, a mulher que representava o lar, o apoio incondicional ao marido e a formação da próxima geração de cidadãos romanos. Juntos, Germânico e Agripina tiveram 9 filhos, um número impressionante para a época. No entanto, apenas 6 sobreviveram à infância. O mais jovem, Caio, nascido em 12 d.C., foi apelidado pelos soldados de Calígula, ou Botinhas, devido ao uniforme de legionário em miniatura que ele usava, marcando o início de sua própria e infame trajetória na história de Roma. A morte de Augusto, em 14 d.C., abalou profundamente o império. Roma, que mal se lembrava de um tempo sem seu imperador, foi mergulhada em um vazio de liderança. Sem campanhas militares naquele verão, motins e descontentamento se espalharam pelas legiões. Os soldados, insatisfeitos com as pesadas deduções em seus salários, reagiram com revoltas, inicialmente na Panonia e depois na região do Reno. As reformas de Augusto haviam transformado o exército romano em uma força profissional, e as novas exigências de serviço, incluindo um tempo de serviço de 20 anos, foram mal recebidas. Quando a crise de 6 e 9 d.C. forçou o alistamento compulsório, muitos cidadãos romanos se viram obrigados a servir, e a medida foi amplamente impopular. Em uma tentativa desesperada para suprir a escassez de voluntários, Augusto adotou medidas drásticas, incluindo a libertação de escravos para servirem nas legiões. Essa prática, reminiscente dos tempos mais sombrios da República, gerou tensões. Em 14 d.C., o maior motim estourou na Germânia Inferior, onde as 4 legiões sob o comando de Aulo Cecina se rebelaram. Os centuriões foram capturados e brutalmente punidos. Germânico, que estava na Gália supervisionando a cobrança de impostos, foi chamado para restaurar a ordem. Ao chegar ao acampamento rebelde, ele enfrentou os soldados com uma coragem inabalável. Em um gesto de dramática ousadia, desembainhou sua espada e ameaçou suicidar-se, se os soldados não voltassem à lealdade. A tensão foi palpável, e a situação só se agravou quando um soldado ofereceu sua própria espada para Germânico, para desafiar sua autoridade. Este momento, uma mistura de tragédia e heroísmo, capturou a essência da Roma imperial em sua época de ascensão e crise. No campo de batalha, como no fórum, cada gesto, cada palavra, se tornava uma batalha por honra, lealdade e o destino de Roma. E assim, o império continuava, marcado pela chama inextinguível de sua ambição e pela luta eterna pela supremacia. Após um período de tensões intensas e de um embate contra a indisciplina das legiões romanas, Germânico, com sua astúcia e comando implacável, começou a restaurar a ordem com uma maestria digna dos maiores generais de Roma. Para alterar o curso da revolta, ele tomou uma decisão estratégica que abalaria profundamente os amotinados. Enviou sua esposa, Agripina, e o jovem Calígula para um local seguro. Esse gesto de proteção comoveu os soldados, reacendendo a chama da lealdade e alterando o destino da rebelião. Aproveitando o momento de fraqueza, Germânico, com firmeza, convocou os líderes do motim, que foram executados de forma sumária e sem piedade, e puniu aqueles centuriões que haviam se corrompido com subornos. A ordem foi restabelecida, embora algumas concessões, como a redução temporária do tempo de serviço para 16 anos, tenham sido feitas para apaziguar os ânimos. Com o controle sobre a Germânia Inferior novamente em suas mãos, Germânico planejou um golpe punitivo que se tornaria uma lenda. Ele reuniu as legiões amotinadas em uma coluna feroz de cerca de 12.000 homens e cruzou o Reno com uma precisão tática inesperada, tomando uma rota desconhecida pelos marços, surpreendendo-os completamente. Durante a noite, enquanto Germânico celebrava um festival em suas aldeias, Germânico e suas forças cercaram os assentamentos, e a resistência foi quase inexistente. O comandante romano dividiu suas forças em pequenos grupos, espalhando destruição em um raio de 80 quilômetros, sem misericórdia, sem prisioneiros, incendiando um templo sagrado e deixando um rastro de devastação. Após essa expedição, um verdadeiro inferno de destruição, a coluna romana retornou sem maiores obstáculos, mas a paz ainda estava longe. Logo, uma nova ameaça se ergueu no horizonte,
As tribos vizinhas, os brúcteros, tubantes e os ípetes, uniram forças para tentar bloquear o caminho dos romanos de volta. Ciente do perigo, Germânico formou uma linha de defesa imbatível, organizando seu exército em uma formação de quadrado, com a bagagem no centro e as coortes de combate preparadas para responder a qualquer ataque. Quando os germânicos atacaram a retaguarda, Germânico liderou a Legio 21 Rapax em um contra-ataque devastador, esmagando seus inimigos e permitindo que os romanos completassem sua marcha sem maiores incidentes. Nos anos seguintes, entre 15 e 16 d.C., Germânico e suas legiões continuaram suas expedições punitivas, cada vez mais audaciosas e implacáveis. O principal objetivo agora era vingar a humilhante derrota de 9 d.C. e restaurar o terror nas tribos germânicas. Armínio, o líder dos queruscos, era o inimigo mais temido e inspirava outras tribos a se rebelarem contra Roma. A guerra na região se tornava cada vez mais caótica, com os romanos enfrentando múltiplos inimigos simultaneamente. No entanto, Roma não buscava apenas a vitória, mas a imposição de sua força inquestionável, um lembrete de que qualquer resistência seria esmagada com rapidez e fúria. A estratégia romana era clara: atacar com precisão mortal e força brutal, causar destruição em grande escala e retirar-se antes que os inimigos pudessem reagir. Cada golpe romano era uma lição cruel e implacável, uma demonstração de que a potência militar de Roma não poderia ser ignorada. Em 15 d.C., a campanha foi um exemplo de tática inesperada e eficiência absoluta. Germânico, com uma preparação impecável, reuniu forças de diversas legiões e utilizou tropas auxiliares para atacar os catos, devastando suas aldeias e deixando um rastro de fogo e cinzas. A verdadeira força dessa campanha, no entanto, estava na capacidade de Germânico de recuar rapidamente, mantendo sempre a pressão sobre seus inimigos, sem expor suas forças a riscos desnecessários. Roma, em sua brutalidade calculada, continuava a ser uma tempestade imbatível. Germânico também usou a diplomacia com astúcia, e quando Segestes, um líder dos queruscos cujos interesses estavam sendo ameaçados por Armínio, pediu proteção, o comandante romano viu uma oportunidade estratégica. Segestes, em sua mensagem, destacou sua lealdade a Roma, lembrando sua tentativa frustrada de avisar Varo sobre a traição de Armínio. Germânico, com olhos frios e calculistas, soube que a deserção de um líder tão importante poderia virar a maré da guerra. Quando Segestes chegou com seus homens, incluindo seu próprio filho, que havia combatido contra Roma e trazido consigo troféus da vitória de Armínio, Germânico não hesitou. Ele viu o valor de ganhar um aliado tão importante e, com isso, Tibério, imperturbável, perdoou todos os exilados, oferecendo-lhes terras e pensões vitalícias. A traição de Segestes enfureceu Armínio, que perdeu não apenas sua esposa, mas também a confiança de seus próprios aliados. Em um frenesi de raiva, ele reuniu um vasto exército e, com o apoio de seu tio, Inguiomero, buscou desafiar Roma mais uma vez. Armínio se uniu aos guerreiros das tribos vizinhas, preparando-se para uma batalha decisiva. Quando Germânico soube dessa movimentação, ele atacou as tribos aliadas de Armínio com ferocidade implacável, devastando especialmente o território dos brúcteros. Durante essas ações, um estandarte sagrado da Legio 19 foi recuperado, e, ao se aproximar do local onde Varo fora derrotado, Germânico decidiu marchar até a floresta de Teutoburgo, onde os ossos dos seus soldados ainda guardavam um descanso eterno. O que ele encontrou ali foi uma visão de horror indescritível. O primeiro acampamento de Varo, abandonado e arrasado, e os restos humanos espalhados, como um testemunho sombrio da brutalidade do massacre. Crânios pregados em árvores e altares de sacrifício onde tribunos e centuriões haviam sido mortos, tudo isso estampava a derrota romana em um cenário de desolação. Germânico, com grande respeito pelos mortos, colocou o primeiro torrão de turfa sobre o túmulo coletivo, em um gesto de reverência que ecoou por toda a história de Roma. Depois, com raiva imortal, ele marchou em direção a Armínio. No início, os germânicos recuaram diante da marcha romana, mas, em uma emboscada astuta, os auxiliares romanos foram massacrados, e a infantaria auxiliar fugiu em pânico. A perseguição só foi interrompida quando o Germânico chegou com suas legiões e as levou para o combate, forçando Armínio a retirar-se, satisfeito com sua vitória. O inverno estava chegando, e Germânico, em uma decisão difícil, escolheu não arriscar uma batalha decisiva sem garantias de sucesso. Com astúcia, retirou-se com metade de seu exército pela rota norte, enquanto enviava o comandante Cecina com as 4 legiões restantes pelas pontes longas, um caminho traiçoeiro e em péssimo estado. Armínio, sempre astuto, antecipou os movimentos dos romanos e apressou-se em bloquear o caminho. A guerra, agora,
estava longe de terminar, e Roma se preparava para outra jornada épica, onde a honra, a força e a ambição do império seriam testadas uma vez mais. Cecina, com seu exército dilacerado entre a construção de um acampamento fortificado e os reparos nas estradas, enfrentava um pesadelo em constante evolução. Ataques incessantes dos germânicos, mais familiarizados com o terreno pantanoso, transformaram o dia em uma luta desesperada pela sobrevivência. Os romanos, apesar de sua disciplina e treinamento, estavam em desvantagem, seus movimentos limitados e as forças inimigas parecendo sempre um passo à frente. A situação se agravou ainda mais quando guerreiros de Armínio barraram um riacho, inundando a planície já encharcada. À noite, com o cansaço tomando conta e os ataques intensificando-se, as tropas romanas estavam à beira do colapso, sem saber como manter a resistência. Mas quando a manhã se ergueu, Cecina, com sua mente estrategista, posicionou suas legiões em uma formação de quadrado, buscando refazer a defesa. Contudo, o pânico e o erro de interpretação da situação levaram a um desastre. As legiões, apressadas demais, expuseram seu comboio, permitindo que os germânicos os atacassem em massa. O combate foi um turbilhão de caos e sangue, e Cecina, derrubado de seu cavalo, quase sucumbiu ao desespero. Somente a intervenção relâmpago de soldados da legio impediu que ele fosse morto ou capturado, uma virada crucial no destino romano. Mas, mesmo no coração do caos, o comandante romano se reergueu, com sua astúcia e coragem inabaláveis. Com seus homens exaustos e o acampamento em ruínas, ele conseguiu levar a força romana para um terreno mais seguro, onde começaram a construir uma trincheira e um baluarte, preparando-se para novos ataques. No entanto, grande parte da bagagem foi perdida para os inimigos, e a noite trouxe consigo mais desordem, quando um cavalo descontrolado gerou pânico entre os soldados. Mas Cecina, com uma frieza impressionante, acalmou seus homens e os ordenou a enfrentar a adversidade com disciplina. Quando parecia que a vitória germânica era inevitável, Cecina, com uma audácia feroz, preparou um contra-ataque inesperado. Em um movimento audaz e esmagador, as forças romanas surpreenderam os germânicos, virando a maré da batalha e conquistando a vitória de forma dramática e inesperada. A marcha de volta ao Reno, embora sem maiores incidentes, foi marcada por um pânico crescente nas guarnições de fronteira, alimentado pelos rumores de um desastre. Porém, a intervenção de Agripina, esposa de Germânico, foi um feito digno de heroísmo, evitando a destruição da ponte em Vetera. Ela se manteve firme, recebendo soldados que retornavam, agradecendo pessoalmente a cada um e cuidando dos feridos, demonstrando uma devoção incansável ao marido e ao império em tempos de crise, imortalizando seu nome entre os soldados. Enquanto isso, a jornada de volta da outra metade do exército, sob o comando de Germânico, transcorreu com menos incidentes, mas não sem desafios. A travessia da costa norte da Holanda foi marcada por uma maré excepcionalmente alta, que causou inundações devastadoras e resultou em perdas significativas. Embora Armínio não tenha alcançado uma vitória decisiva, ele conseguiu evitar uma derrota humilhante, o que só aumentou seu prestígio entre as tribos germânicas. Diante disso, Germânico, com seu espírito incansável, decidiu que no ano seguinte ele buscaria um confronto direto com Armínio. Para isso, planejou reunir todas as 8 legiões em uma única força esmagadora. Durante o inverno, os preparativos eram intensos. As províncias ocidentais do Império, especialmente Hispânia e a Gália, enviaram grãos, montarias e animais de carga para apoiar o exército, apesar das dificuldades financeiras. A necessidade de um sucesso decisivo nunca foi tão clara, e Roma se preparava para um novo ciclo de batalha, com tudo em jogo. Com sua frota reforçada, Germânico decidiu utilizar o transporte aquático ao longo da costa do Mar do Norte, navegando pelas Ilhas Frísias até o interior do território inimigo. A construção de quase 1000 barcos foi encomendada, ampliando a capacidade da frota romana. Mas a guerra não era apenas militar, era também diplomática. O irmão de Segestes, Segimero, e seu filho desertaram para o lado romano, um movimento estratégico crucial. O próprio filho de Segestes, que já havia lutado contra Roma, foi acolhido por Germânico, que, com sua visão estratégica, sabia que os benefícios de ganhar desertores inimigos superavam as antigas rivalidades. Germânico, além das operações militares, também se dedicou ao moral de suas tropas, visitando os feridos, conversando com seus homens e celebrando seus feitos de coragem. Na primavera de 16 d.C., o exército romano se uniu à frota batava, marchando em território inimigo. Antes de lançar a campanha principal, Germânico enviou uma pequena coluna para atacar os catos. Ao mesmo tempo, foi informado de que um forte romano, perto do local da derrota de Varo,
estava sendo atacado, o que o levou a levar 6 legiões para resolver a situação. Embora nenhuma das operações se transformasse em combate direto, Germânico encontrou o túmulo coletivo dos soldados de Varo, agora destruído, e o altar que seu pai havia erguido como símbolo do poder romano. Para muitos dos guerreiros germânicos, isso era uma humilhação profunda. Germânico, em um gesto simbólico de poder, decidiu restaurar o altar, mas optou por não reconstruir a colina funerária, deixando o monumento como um lembrete de que Roma não se dobraria. Após a marcha para reunir a frota, o exército romano navegou até o estuário do rio Enns. O desembarque, embora planejado, causou um pequeno atraso, pois as legiões precisaram construir uma ponte para atravessar o rio, permitindo que o exército de Armínio se reorganizasse. Quando uma revolta entre os angrivários chegou até Germânico, ele enviou uma coluna para devastar suas terras como punição. E, finalmente, quando os romanos avançaram, encontraram o exército inimigo reunido na margem oposta do rio. Tácito narra uma história dramática em que Armínio teria discutido com seu irmão Flavo, que permaneceu leal a Roma, nas margens opostas, um detalhe literário que adiciona uma camada de tragédia à guerra fratricida. Diante de uma possível batalha no rio, Germânico optou por uma estratégia ousada, enviando uma força de cavalaria auxiliar para atravessar o Val, acompanhados pelo líder batavo Chariovalda. A operação parecia promissora, mas uma emboscada armada pelos queruscos quase destruiu a cavalaria romana. Chariovalda, com coragem, liderou o ataque para romper o cerco, mas foi morto durante a ação. Seus homens foram salvos pela cavalaria romana que chegou a tempo para resgatar os sobreviventes. Nos dias seguintes, o exército romano atravessou Vézer, e as notícias de que Armínio se retirara para uma posição estratégica começaram a surgir. Quando um desertor revelou que Armínio planejava um ataque noturno ao acampamento romano, as legiões estavam em alerta máximo. Naquela noite, Germânico, disfarçado com um capô de pele de animal, circulou pelas tropas, ouvindo suas conversas e se sentindo encorajado pela lealdade inabalável que seus homens depositavam nele. Durante essa visita, um guerreiro germânico se aproximou e ofereceu uma proposta tentadora de deserção, mas os soldados romanos, com entusiasmo renovado, responderam com confiança, acreditando que a vitória estava ao alcance. Na manhã seguinte, Germânico fez um discurso poderoso, destacando as fraquezas dos germânicos nas florestas e cerrados, onde a formação romana e seu equipamento superior lhes dariam a vantagem. Quando as legiões romanas avançaram, Germânico alegou ter visto 8 águias voando em direção às suas tropas, um augúrio que ele interpretou como um presságio de vitória. O destino de Roma e das tribos germânicas estava prestes a ser decidido, e a batalha pela supremacia tomaria proporções épicas. A batalha que se seguiu, embora envolta em mistério, reverbera nas crônicas de Tácito. Ele nos revela que alguns audaciosos guerreiros queruscos, tomados pela fúria, avançaram antes mesmo da ordem de Armínio, apenas para ser brutalmente rechaçados pela implacável cavalaria auxiliar romana. A infantaria romana, incansável, avançou com uma força avassaladora, desmantelando os ataques germânicos. Armínio, o líder destemido, lançou-se em uma carga contra os arqueiros romanos, mas foi ferido. Para escapar da identificação, banhou-se em seu próprio sangue, e, como uma sombra, fugiu, deixando os rumores sussurrarem sobre sua fuga ser permitida por aliados da tribo dos Caucos. Após uma luta feroz, o exército germânico foi derrotado, sofrendo perdas esmagadoras, enquanto Roma teve poucas baixas. Após o confronto, o exército romano marchou triunfante, saudando Tibério como imperator, embora a verdadeira glória fosse de Germânico. Um troféu foi erguido com as armas capturadas, uma homenagem às tribos derrotadas e à força do império. A ira dos germânicos, acesa ao verem o símbolo de sua humilhação, desencadeou novos ataques enquanto a coluna romana começava sua retirada. Mas a fúria do inimigo não foi suficiente para deter a maestria romana. Novamente, um exército germânico foi reunido, posicionando-se ao longo do caminho romano, em uma planície estreita e alagada, onde as florestas e os pântanos ofereciam terreno favorável para os germânicos. Mas Germânico, com astúcia militar, preparou-se para um combate decisivo. Ele posicionou sua cavalaria para cobrir o campo aberto e dividiu sua infantaria, uma parte para atacar o baluarte e outra para avançar pelas florestas densas que margeavam a trilha. Ele liderou pessoalmente o ataque ao baluarte, mas a resistência inimiga foi feroz. Apenas com o uso implacável de fundeiros e escorpiões, a resistência germânica foi quebrada. O baluarte caiu, e as forças de Germânico seguiram para o terreno florestal, onde a disciplina romana superou a fúria germânica. Armínio, enfraquecido pelos ferimentos da batalha anterior, não foi capaz de organizar sua resposta de forma eficaz.
Ao final do dia, as legiões romanas infligiram pesadas perdas aos inimigos, mais uma vez erguendo um troféu, um símbolo de sua indomável vitória. Quando o verão se despedia, o exército romano iniciou sua retirada para as províncias da fronteira. No entanto, uma tempestade terrível se abateu sobre a frota, dispersando-a em direções imprevisíveis, e alguns barcos naufragaram, levando os romanos até as costas da Britânia. Quando o Germânico, com apenas um navio, finalmente chegou ao território aliado dos caucos, lançou expedientes punitivos com a rapidez de um raio. As tribos dos Catos e dos Marsos, que haviam ousado desafiar Roma, sentiram a ira implacável do Império, com uma águia perdida por Varus sendo recapturada durante a ação. Germânico, o grande herói da batalha de Distaviso, recuperou o moral romano, fazendo com que o nome de Roma fosse temido por todas as tribos germânicas. No final de 16 d.C., Tibério, por fim, chamou Germânico de volta a Roma, onde o comandante foi recebido com um triunfo monumental. Sua popularidade era tamanha que não apenas 2 coortes da guarda pretoriana participaram da celebração, mas todas as 9 coortes se uniram em uma demonstração de respeito. Tácito menciona que Germânico teria pedido a extensão de seu comando, talvez uma manobra política para criar a impressão de que Roma poderia esmagar os germânicos completamente, caso assim o desejasse. Contudo, logo após o triunfo, Germânico foi enviado à Síria para supervisionar as províncias orientais, em um momento de crescente tensão com os partos e a Armênia. O relacionamento entre Tibério e Germânico sempre foi envolto em sombras. Rumores circulavam sobre a inveja do imperador, que temia a ascensão de seu filho adotivo como um possível rival. A popularidade de Germânico, alimentada pela presença carismática de sua esposa Agripina, apenas aprofundou as desconfianças de Tibério. O imperador, temendo que a lealdade das tropas fosse atraída para um novo líder, colocou o legado imperial Cneo Calpurnio Piso para monitorar e sabotar as ações de Germânico na Síria. A tensão culminou com a morte misteriosa de Germânico, cercada de rumores sobre envenenamento, envolvendo até mesmo Tibério. Piso, que havia tentado se reafirmar no poder, foi derrotado, julgado e, antes de ser sentenciado, cometeu suicídio. A morte de Germânico, ao contrário de qualquer outra, incendiou os corações dos romanos, que o viram como um mártir nacional. Seu corpo foi transportado com uma pompa esmagadora até Roma, onde foi recebido com um lamento coletivo, um símbolo da glória perdida. Se Tibério realmente temia a ascensão de Germânico ou se sua morte foi uma tragédia orquestrada, jamais saberemos com certeza. Nos anos seguintes, o imperador teria mandado exilar Agripina e seus filhos, ou até mesmo executá-los. O regime de Tibério, embora disfarçado de monarquia, não tolerava rivais, reais ou imaginários. Dentro das muralhas de Roma, o poder imperial sempre dependia do triunfo militar, e nenhum comandante poderia brilhar mais do que o próprio imperador. Curiosamente, o mesmo ano de 19 d.C. também foi marcado pela morte de Armínio, o adversário de Germânico, assassinado pelos próprios chefes tribais, temerosos de seu crescente poder. A grande ameaça de Germânico havia sido finalmente removida, e Roma, em uma vingança simbólica pela derrota de Teutoburgo, seguiu adiante. Armínio, lembrado como libertador da Germânia por Tácito, foi imortalizado nas canções locais, um herói na luta contra Roma, que resistiu até o último de seus dias. E assim, a jornada épica de Germânico chega ao seu fim trágico, marcada por vitórias militares e um legado de intrigas políticas. Sua morte misteriosa, somada à rivalidade com Tibério, deixou um vórtice de mistério que ainda ecoa pelos corredores da história. Enquanto a Germânia se livrava de seu maior inimigo, Roma perdia seu herói. O Império Romano, invencível em batalha, foi também um campo de intriga, onde os maiores heróis podiam ser engolidos pela sombra da ambição.